Peter, obrigado, Josh. Nosso sistema jurídico trata as crianças de forma diferente por um motivo. E o Sr. Smith acabou de falar sobre isso em suas alegações finais. Eles são imaturos. Eles não estão totalmente desenvolvidos. Seu caráter pode ser mudados, moldados e até distorcidos por qualquer força que os agarre quando não são preenchidos com as coisas certas. Coulter Ray, Vida não foi preenchida com as coisas certas. O seu parents didn't give him any stability. His parents didn't give him any of his needs. His parents didn't give him proper medical care. And most importantly, they did not give him proper psychological and mental health care. When they saw him deteriorating, when they saw him drawing into himself, when they saw him disappear no seu quarto. O que eles fizeram? their time in their own worlds, on drugs, buying guns, E se separando e voltando, se separando de novo, mudando de escola e sem dar absolutamente nenhuma estabilidade. Crianças sempre precisam de estabilidade, mesmo nas melhores circunstâncias. Crianças que têm necessidades especiais por natureza precisam de ainda mais estabilidade, mais previsibilidade, não menos. Colt, não menos. Questões concomitantes que a avó dele estava disposta ou era capaz de identificar quando ele era jovem, mas os pais não fizeram nada a respeito. Colt causou menos estabilidade do que ele precisava, o que o deixou ainda mais vulnerável. Ao analisarmos como sentenciamos alguém, E não estamos dizendo que ele não fez algo errado, hediondo e horrível. Isso precisa ser admitido. e ele admitiu isso, e ele se apresentou, não poderia ter sido julgado. Mas ele teve. Ele poupou a comunidade do julgamento ao se apresentar para se declarar culpado. Ele admitiu sua culpa naquele dia em 2 ocasiões. Pode-se discutir se todos os fatos que ele apresentou nessas entrevistas eram honestos e precisos ou se foram alterados ou manipulados. Ele já era traumatizado antes do ataque a tiros. Traumatizado por suas próprias ações, e o trauma continuou após o ataque a tiros, quando ele finalmente percebeu o que havia feito. Sim, ele teve alguns momentos de clareza, mas isso não é motivado por uma intenção maligna, mas sim por um desejo de ser aceito. E esse tem sido o principal motivo de tudo o que ele fez na comunidade PCC. Se olharmos o relatório do Dr. Richard, uma das recomendações dele, os fatores que precisamos considerar, que vem do caso Miller versus Alabama, sobre como sentenciamos crianças que fizeram coisas ruins, devemos analisar sua maturidade. Essas situações às quais eles estão se referindo aconteceram quando ele tinha 11 anos, 12 e 13 anos. E todo mundo que já lidou com qualquer criança sabe que 11, 12 e 13. eles não têm juízo nenhum. Especialmente os meninos quando estão entrando nessa faixa etária. Qualquer coisa que seja um risco é algo que vale a pena fazer. Mas quando você é deixado Isolado. quando você fica sem base moral, quando você fica sem uma figura parental adequada, Você procura isso. em outro lugar. Você procura por uma referência. Você procura por um herói. Você procura por uma comunidade que te aceite. É aí que surge a vulnerabilidade. Ele entrou em uma comunidade onde poderia ser aceito e passou a reproduzir esse comportamento. Eles chamam isso de imitação. Ele está reproduzindo os comportamentos das pessoas que ele acompanha online. Não é que ele esteja imitando atiradores, Ele reproduz os comportamentos da comunidade que parece disposta a aceitá-lo. mas os próprios pais não estão dispostos a aceitá-lo. Quando os próprios pais dele nem sequer dão a ele o mínimo que ele precisa para se sentir digno. Sim, ele pode não estar ouvindo as vozes, mas certamente ele tinha e refletia ideias de querer acabar com a própria vida, mas não a um nível de auto-ódio que eu não consigo nem começar a imaginar. Mas esse era o mundo que ele tentava curar, preenchendo com o mundo do TCC. E reproduzindo os mesmos tipos de coisas sobre as quais eles estavam falando. Bem, eu entendo que as vítimas perderam muito com isso, mas Cole realmente não perdeu porque ele não tinha. Ele não tinha esse apoio em sua família e não tinha a ajuda de que precisava. Os pais dele foram, obviamente, fracassos totais.
Mas quando estamos analisando novamente alguém que tinha 11 anos, 12 e 13 anos, quando tentavam preencher esse vazio, não podemos dizer isso. A partir de hoje, essa pessoa nunca mais vai ficar bem, porque a lei nos dá certa margem para ter essa discricionariedade. A lei nos diz que temos que considerar esses fatores de imaturidade, vulnerabilidade e o potencial de redenção, às vezes Citados na lei como incorrigibilidade. ele não é irrecuperável. Isso foi demonstrado pelo que ele fez no DJ-J. Isso foi demonstrado pelas conversas e pelo desenvolvimento que ouvimos tanto da senhora Senhorita e da Sr. Lamos sobre como ele mudou quando finalmente conseguimos o que precisávamos. Que tínhamos dado a ele quando Phil estava lá. A ideia de Easter eggs, você teria que supor um nível de maturidade de uma criança de 12 ou 13 anos para conseguir planejar isso e pensar dessa forma. E também precisamos analisar a dinâmica entre Marcy e Cole nessas conversas. Porque algumas meses antes disso, Marcy havia ameaçado matá-lo. E agora ele está tendo uma conversa em que sua mãe está realmente interagindo com ele, não o ameaçando. Já ouvimos novamente da senhorita Brooks sobre os casos do Defax, em que a mãe dele o havia maltratado, certo? E a mãe dele ficava bêbada ou chapada perto dele, fosse qual fosse a droga que ela estivesse usando na época. E agora ela está em uma conversa com ela onde está rindo com ela. Não é ele incentivando ela a fazer algo ruim. É tentar se apegar a algo que ele não tinha com todos esses acontecimentos horríveis. Juiz, esta é uma decisão difícil porque tantas pessoas foram feridas de maneiras indescritíveis. Nós os ouvimos, as famílias, testemunhar sobre o impacto em suas vidas. Mas esse impacto não anula a responsabilidade do tribunal de analisar os fatores em Miller e de compreender isso. Cole estava em um momento extremamente vulnerável da sua vida, quando ele não recebeu o que precisava em uma idade muito jovem. E isso certamente não significa que só porque vamos dar a ele o que precisa daqui para frente, ele não possa se tornar um membro produtivo da sociedade. O mínimo que entendemos meritíssimo é prisão perpétua com liberdade condicional. Ele receberá uma sentença de prisão perpétua. Com a liberdade condicional, isso lhe dá esperança. A esperança é um fator importante para que alguém se torne uma pessoa diferente de quem era no começo. Sim. Se dermos prisão perpétua sem liberdade condicional, tiramos sua esperança e a chance de mudar. Com auxílio de psicotrópicos, Com as sessões de aconselhamento, com a rotina, com uma nova estrutura e esperança, ele pode, no final das contas, ser uma pessoa que contribui para a sociedade em algum momento. Quando eu entrar em liberdade condicional, juiz, acredito que seja uma questão de política pública. é muito severo para qualquer adolescente. Entendo que a lei não vê assim e dá discricionariedade ao tribunal. A lei dá ao Estado a chance de provar que ele não é recuperável. Eu não acho que eles provaram isso. Eles provaram que o que ele fez foi muito ruim. Eles provaram que o que ele fez teve algum planejamento. Mas ao ponto de ele ser um indivíduo tão perturbado que não pode ser reabilitado, eu não sei se acredito nisso. Eu não acho que eles provaram isso. Eu acho que o que mostramos é que ele pode melhorar com a ajuda certa. E estamos pedindo a este tribunal que lhe aplique a pena mínima, uma condenação de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Obrigado. Tosse.